Pode parecer que eu tô exagerando um pouco, mas eu não tô brincando. Esse filme desgraçou a minha semana. Eu perdi 2 dias de gravação porque meu celular quebrou. Ele quebrou, meu celular quebrou. Olha isso! Enfim, meu celular quebrou e meu PC resolveu dar defeito. Então eu perdi segunda e terça de gravar. Mas enfim, oi, eu sou o Giggs e eu tô muito puto com esse filme. Desde aquele primeiro vídeo lá que estourou do aniversário de Alice, já tinha muita gente falando pra eu falar sobre esse filme. Tipo, ai Giggs, fala do Fazenda Maluca, fala da Fazenda Maluca, fala da Fazenda Maluca. Eu vi esse filme e eu ficava tipo, tá, eu vou colocar na lista, mas pra frente, quem sabe, se acontecer alguma coisa, se eu não tiver ideia, se eu tiver sem conteúdo, eu faço. Porque eu sinceramente nem conhecia, tava com preguiça de ver, eu só achei tipo, nossa, que filme feio, horrível. Inclusive, todos os personagens do filme têm esse exato design. Este exato design. E eu não estou brincando com você quando eu digo que é este merda deste design. Todos. Tirando a cabra. Mas tirando a cabra, tipo, todos eles têm esse design. Esse exato design. E isso me dá medo. Atrás de avaliação desse filme no Metacritic, no Rotten Tomatoes, em qualquer site que agregue notas, eu não achei nenhuma. Mas uma coisa que eu achei que é relevante, opa, se você tem menos de 13 anos, você não pode assistir esse filme, porque ele tem nudez e sensualidade. Então aí, ó, tá aí. Vai continuar vendo o vídeo porque que é, eu avisei. Esse filme é inspirado num conto tcheco, o que é isso aqui? E é tudo sobre a história da amizade entre esse cara aí e uma cabra, literalmente. E eu tava segurando pra fazer esse vídeo simplesmente porque eu não tava com muita vontade, eu achava que ninguém conhecia esse filme, mas do nada ele virou meme e eu percebi que eu perdi o timing, então eu devia ter feito antes. E eu tô fazendo aqui pra pagar um meus pecados. Também aconteceu de uma amiga me chamar no Discord do nada pra falar desse filme, eu falar, nossa, eu tava afim de fazer esse vídeo, sim, nossa, tava procurando o filme, mas não achei. Ela achou o filme, a gente assistiu junto, e pelo amor de Deus, que filme horrível. E eu sinceramente acho que esse filme não ter nota em nenhum lugar é melhor pra ele do que ele ter nota em todos. Não, sinceramente, eu acho que é melhor pra ele não ter nota em lugar nenhum, porque pelo menos aí não tem marketing negativo. E o filme já começa bom quando a primeira criatura que aparece nele é simplesmente o Mike maluco. E eu não tô querendo pagar de pá, mas esse filme saiu só 1 ano depois de O Segredo dos Animais, então não disse nada, nem deixei nada entender. Você interpretou como você quis. Daí nosso narrador fala que o filme se passa durante o reinado do rei Charles IV, numa época em que Praga era uma das maiores cidades da Europa, que é um fato histórico aí pra quem não sabia. Aí a cabra pergunta se o nosso querido protagonista Jimmy acha que vai gostar de Praga e ele mete um tapão na bunda dela de resposta. E meu Deus, todo mundo nesse filme é muito feio. Mas essa criança aí tá falando que o Renos, o grande relojoeiro da cidade, vai fazer o maior relógio do mundo. Daí o Jimmy e a cabra chegam na Ponte Charles em busca de trabalho e eles veem uma situação meio estranha. Primeiro porque é tudo muito inseguro, tipo, muita gente tá morrendo naquela bosta daquele lugar. E segundo porque ninguém tá se unindo em prol da causa. Qual é, rapaziada? Vamos se unir aí, vamos resolver o bagulho, vamos fazer essa parada funcionar, véi. Que isso? Tem até cego trabalhando no bagulho. Cego? Daí o cara responsável pela obra vê o Jimmy e a cabra lá, já pega o Jimmy e bota ele pra ficar rodando numa roda gigante lá por horas. Inclusive tinha uma porra de um cara morto ali naquela roda gigante. Tinha um cara morto ali, tinha um cara morto ali. O cara morreu. E tem um outro cara que chegou na cidade por agora, ele tá vendo o mestre Renos construir o relógio e passa o Claro atrás dele e o Claro fala, ó, se ele não fizer esse relógio aí, a cabeça dele vai rodar, hein, ele vai morrer, hein. E acaba o expediente do trabalho e começa a missa. E o mendigo recusa uma moeda porque a da moeda não era de ouro. Tá bom. Aí tá lá o padre falando como a gula é um dos piores pecados de todos e como ela é uma merda, uma bosta. E tem uma rapaziada rica comendo pra cacete lá na frente. Pica do nariz desse padre é quadrado, parça. Não faz sentido. Não faz nem sentido esse nariz desse cara, velho. Como? Esse filme é muito caótico, cara. Tem uma criança mijando no meio da igreja. Não foda-se. Ela leva um tapão da mãe no meio da cara. Que isso, parça? Daí os ricos humilham o cara que chegou pra assistir o Renos construindo e aparentemente o nome dele é Matt. E o Matt meio que se deu mal porque ele vai ter que dormir na chuva. Aí os mendigos que ficam na frente da igreja humilham o cara porque aparentemente ele não tem uma licença pra mendigar e chamam ele de 2 vezes.
Vagabundo desprezível. Acho que agora eu tô entendendo porque que a rapaziada não se une pela causa, né? Porque, pelo amor de Deus, até os mendigos humilham a rapaziada que é pobre. Mas meio que já deu pra entender qual que é a tônica do filme, né? Todo mundo é filha da puta nessa cidade e ninguém se importa com ninguém além do próprio rabo. E não tão errado não, não tão errado não. Bagulho é cada um por si e é isso aí. E é isso aí. Aí tá lá a rapaziada toda da cidade no bar e que porra é essa, parça? O filme não dá um segundo. Ele não dá um segundo de paz. Por que que ele é tão caótico, mano? Ignorando isso, a cena continua e tem o capeta jogando carta com a rapaziada. E tá bom, eu aceitei, eu entendi. Eu comprei a sua ideia, filme. Me faça enxergar a realidade. Eu imploro. Daí então o Matt é expulso e humilhado de lá mais uma vez, pelos mendigos e pelo dono do bar. E andando pela cidade ele encontra a casa do capeta, que tá sem ninguém lá dentro, então ele vai pra passar a noite porque tá chovendo. E tá... Isso aqui me deu medo, tá? De manhã o Jimmy tava lá ordenhando a cabra de boa, chega o cara e chuta os dois dali e bebe o leite do Jimmy, que ele ia beber de café da manhã, um desgraçado mesmo. No meio do trabalho o Jimmy começa a pedir prego pra cabra, e é nessa hora que chega a minha destruição, a minha ruína. A loira peituda dos memes, simplesmente é responsável por levar esse filme pro Twitter e bombar ele muito. Por quê? Porque ela é uma loira peituda dos memes. E é claro que como tudo nesse filme é muito absurdo, ela tá carregando um monte de prego no meio dos peitos, e ela joga os pregos no balde. Como todo mundo nesse filme é estranho, o nosso protagonista fica apaixonado por ela depois dessa demonstração de peito. E a cabra, que é meio bizarra, fica com muito ciúme por causa disso. Passa um tempo e a mina peituda vai levar pro padre uns pregos que ela pegou e eles vão vender os pregos como se fosse do Vaticano. Uou! E aí está a indulgência sendo criada. Acabou que o Jimmy ficou meio que obcecado pela peituda e ele tá lá esculpindo com o pé uma estátua dela na base do bagulho que ele tá construindo. Isso meio que compromete toda a estrutura do negócio. E aí cai uma rapaziada e dá uma merda, assim, dá uma bosta. Dá uma bosta. Aí meio que tá todo mundo lá no ódio e o jeito é meter fuga, né? Os dois metem fuga e se escondem no bar. E o Matthew, que meio que é um aprendiz do velho do relógio, tá passando por fora do bar, ele vê os caras ricos e ele fica parado, assim, pensando. Nem sei sobre o que, mas ele ficou pensando. E a rapaziada fica lá curtindo no bar, todo mundo suave, bebendo, ficando maluco, alucinado. E a cabra, no auge de sua bebedice, pede o Jimmy em casamento. E é óbvio que ele nega, né? Ele não é... Porra, pelo amor de Deus, né? Também não é o Jean cheiroso pra aceitar um bagulho desse, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Daí o Matthew encontra na casa do capeta uma passagem secreta porque seria o quarto do próprio. Mas ele vê um quadro maluco, fica com medo e sai correndo. Quando o dono do bar vai acordar geral pra cobrar o pagamento dele, os mendigos roubam a rapaziada. Esses mendigos são muito filha da puta, véi. E aí, como agora o Jimmy e a cabra tão sem dinheiro, eles são expulsos do bagulho. Esse ovo ficar balançando na cara dele, bagulho nojento. Obrigado, Mike maluco. Óbvio que de manhã quem humilha eles é de cara os mendigos, porque eles não têm licença. Tão fedendo. Enquanto isso, a loira peituda metida tá lá indo entregar prego na obra, ela vê a estatuetinha que o Jimmy tinha feito dela. E o mestre Renos tá precisando, ele tá necessitado de um escultor, porque ele precisa de estátua pro relógio. Por quê? Porque ele precisa, cara. Ai, você acha que tem sentido as coisas? Ele quer. É óbvio que a primeira pessoa que ele vê na estrada é a porra do Jimmy fazendo uma esculturinha com a mão. E a escultura é boa, né? O cara é bom fazer o quê? O cara é bom, ele tem o dom. E justamente por ele ser bom, ele é contratado pelo mestre Remus. Daí a cena troca só pra mostrar o Matt sendo humilhado no bar de novo e ele vai embora dali deixando as coisas lá. E é impressionante como ele só existe nesse filme pra se fuder, mano. E também por alguns acasos, entre algumas aspas, a loira peituda mora junto com o mestre Remus. E tá lá ela e o Jimmy trocando ideia, parecendo você com aquela menininha que você gostava no 8º ano. Daí bate o horário dela e ela tem que ir embora. Que nem você com as menininhas do 8º ano quando bate o sinal do intervalo. E o Matthew tinha saído do bar porque ele foi buscar uma das moedas do capeta pra roubar lá, pra ele conseguir pagar uma rodada pra geral e geral ficar de boa com ele. E a rapaziada ficou de boa com ele, só pra distrair ele pra conseguir estragar todos os planos do relógio. Um bando de filha da p... nessa cidade mesmo, cara. Na manhã do dia seguinte, a loira peituda tira um repolho de debaixo dos peitos. Aí o Matthew chega pra entregar os projetos do relógio pro mestre, o mestre recebe e mais tarde chega o prefeito da cidade lá. É óbvio que o prefeito vê como os planos estão uma bosta. E o meu mano Matt, que só serviu pra ser humilhado durante o filme inteiro, vai ser humilhado mais uma vez, condenado a ficar o resto da tarde inteira naquelas coisas de medieval que tinha em praça da rapaziada ficar jogando fruta nos outros. No meio da noite o Jimmy e a peituda vão sair pra dar um passeio, né? E o passeio deles consiste em basicamente roubar um esqueleto. Sim, um esqueleto literal. E do nada o filme mostra que tem um guarda andando sem cabeça pela cidade. Do nada. Ele tem tipo uma corneta
que ele simplesmente consegue tocar. Como? Quando a loira peituda e o Jimmy colocam um esqueleto na torre do relógio, meio que rola um climinha quando eles vão segurar o braço do bicho pra não cair. Esse filme é muito estranho, velho. Ele tem umas ideias aqui, sei lá, viu? E o Matt, cansado de só ser humilhado durante o filme inteiro, finalmente ele decidiu fazer alguma coisa, ele vai lá e assina um pacto com o Capita. Da forma mais literal, tá? Com contratinho e tudo. E é assim que, com uma transição muito foda, ele se torna o que eu e meus amigos chamamos de Super Nerd. A cena muda e mostra a Kate e o Jimmy fazendo coisa de casal, até que ela vai deitar, mas ela avisa que vai se arrumar pra dormir bem perto da janela. E ele tem uma reação um pouco, sei lá, viu? É a cabra que tinha saído pra tomar um porre, com razão chega em casa meio bêbada e o Jimmy dá uma broncona nela, ela fica tristona. Aí chega o dia da inauguração do relógio, o relógio tá funcionando muito bem, tá tudo suave. Esse dia passa bem suave, até que de noite o Remus recebe uma visita. E eu duvido você adivinhar de que país esses caras são. Acho bizarro como esse filme dá 2 segundos de paz pra você e depois ele atropela aqui 5.000 coisas absurdas uma em cima da outra. Porque tá, a cabra vai chegando perto da casa bêbada, o Super Nerd tá ali perto espiando pela janela a conversa do Remus com os chineses e a cabra vai olhar outra janela. A janela que a cabra olha tem a Kate e o Jimmy fazendo coisas. No único segundo em que a cabra olha pro Matt, ele reage desse jeito aí. Porém, o sino bate e a Kate tem que ir embora, porque sempre que o sino bate, ela vai embora. Tipo, parça, o que está acontecendo com esse filme? Juro que é tanta coisa que eu nem tive tempo pra falar do que os chineses estavam querendo conversar com o Remus. E era sobre ele fazer um outro relógio pra eles na China. Quando a Kate passa enrolada no cobertor no meio da sala com os chineses e o Remus conversando, a reação dos chineses é uma reação também. Cabra meio que segue a loira peituda e descobre de onde ela tira os pregos, que são dos caixões do cemitério que ela abre e tira. Aí o Remus recusa a proposta dos chineses, mas o Matt, que viu tudo, decide voltar e fazer uma carta pro prefeito falando que, ó, os projetos estão aí e o cara tá recebendo proposta de fazer pra outros. Ele vai fazer uma hora, hein? Daí ele manda 3 caras matarem o Remus e o Remus morre, mas eu não vou nem colocar aquele sonzinho do Taco Bell porque ele era o melhor personagem do filme, não ironicamente. Isso é muito bom, não dá pra ficar sem fazer isso, puta que pariu. Mas aí a gente descobre que ele não morreu, os caras só furaram o olho dele e arrancaram. Com ódio, o Remus então para o relógio, tirando uma das engrenagens dele. E é estranho que depois que ele parou o relógio, ele simplesmente caiu morto no chão. E agora ele tá morto mesmo, de verdade, olha lá, nem se mexe. E como a Kate era a única que tava lá com ele, todo mundo acredita que foi ela que matou ele e parou o relógio. Daí o prefeito fala pro Jimmy que se ele não arrumar a porra do relógio, o pau vai cantar e a loira peituda vai de comes e bebes. Quando o Jimmy acorda de manhã, ele vê que a cabra comeu todos os planos do relógio. E a reação que ele tem é mais do que justa. Daí tem aquele momento triste do anime onde tá todo mundo separado, todo mundo triste, mas eu não consigo enxergar o Matt como vilão, mas teoricamente o vilão tá se dando bem, tá tudo indo certo pra ele. De novo, eu não consigo encarar o Matt como um vilão, cara. Ele só se fudeu o filme inteiro e ele fez um pacto e foi se vingar de quem só fudeu ele o filme todo. Das pessoas que nem fizeram mal pra ele, tá ligado? Ele só foi ingênuo, mano. Porque sim, ele não sabe o que aconteceu pra ele ser humilhado naquela praça. Ele não sabe quem complicava a vida dele o filme inteiro. O cara só não sabe, tá ligado? O cara só não sabe, mano. Ele não é um vilão. Ele não é um vilão. Mas como ele foi burro, acabou que o diabo veio pra buscar a alma dele. E ele sai correndo. Enquanto isso, a cabra tá fazendo tipo uma transformação com a mulher que ela conheceu no bar. Então a cabra aparece vestindo as roupas da mulher e ela pede desculpas. E o Jimmy perdoa ela. Chega de enforcamento e o Matt, no meio da sua corrida desesperada pra salvar sua alma, acaba tropeçando no meio do caminho, travando os cavalos. Isso faz a loira peituda acabar escorregando e descendo a ladeira inteira, ficando longe de todo mundo. Nessa hora ela encontra a cabra vê um pedaço de ferro e a cena corta pra mostrar o Jimmy. E o Jimmy consegue consertar o relógio, mas infelizmente já era tarde. E enquanto o Jimmy tá sofrendo na igreja, a Kate entra e a gente descobre quem na verdade foi enforcada. E eu só queria fazer um comentário sobre isso porque de verdade essa foi uma ótima redenção de personagem pra cabra. Que sim, começa o filme sendo uma personagem muito irritante e insuportável, mas acaba até se sacrificando por quem ela mais tinha medo de tirar tudo que era dela. Mas tá tudo suave, cara, a cabra tá viva por causa daquele pedaço de metal que ela botou na garganta, fio. Suave de boa. E aí o filme acaba. Tô aqui com meu mano gato de novo pra terminar esse vídeo, porque no meu quarto não dá muito barulho na rua e pá, e eu não tenho nenhum problema com isso, só ia ficar uma merda o vídeo. Mas enfim,
Se você reparou bem, eu fui mudando o meu jeito de falar sobre o filme durante ele, e isso porque o filme foi me ganhando aos poucos. Eu meio que gravo a introdução depois de ver o filme umas 2 vezes, aí eu vou fazendo o roteiro, eu vou vendo o filme mais umas 3, 4 vezes, e depois ainda gravando o grosso do vídeo, eu ainda vou vendo o filme, assistindo o filme e gravando, entendeu? Então meio que nesse tanto de vezes o filme me ganhou porque eu acabei me acostumando com a bizarrice dele. E quando ele se propõe a criticar alguma coisa, às vezes sai forçado, mas às vezes sai algo legal, por exemplo, a parte da indulgência mesmo, o prego falso do Vaticano, que é uma coisa que, assim, super desnecessária pra história do filme, não muda em nada, mas é uma crítica que tá lá e é válida, ainda mais pra época. Pra época eu digo o momento que o filme se passa, né? E olhando bem cada personagem individualmente, a gente até pode tirar algumas lições deles. Por exemplo, o Matt, que simplesmente se ferra do início do filme até o final, e não é um vilão, mas o filme acaba até tratando ele como vilão, sendo que não. E o Matt mesmo mostra como a vida simplesmente é injusta, tá ligado? Porque você vê, ele começa o filme ferrado, ele passa metade do filme ferrado, ele tem um ápice dele lá muito bem quando ele faz um pacto com o capeta, mas o que acontece depois? Ele se ferra. E ele sabe por que ele se ferrou? Não, ele só nasceu pobre, continuou pobre e os caras ferrou ele de propósito sem ele nem saber quem fez isso, tá ligado? E o jeito que ele resolve lidar com isso que é o problema dele. Ele não é um vilão, mas ele acabou indo lidar com esse problema de uma forma meio errada, meio falha. A Cabra também acaba até passando alguma coisa interessante porque é complicado falar disso, mas é normal e acontece bastante quando você ama alguém, mas você simplesmente não consegue, não pode ficar com essa pessoa por um motivo. Um motivo. Nenhum dos dois tem controle disso, mas esse motivo é real, ele tá ali e vocês têm que lidar com isso de alguma forma. E no grosso, eu acho que o filme é basicamente isso. Quando você se acostuma com a bizarrice dele, quando você pega essa bizarrice dele e inverte pra algo que tipo, tá bom, aceitei, é você, eu entendi que essa é a sua personalidade, tá ligado? Essa é a personalidade do filme, ele é bizarro, mas fora esse bizarro dele, ele ainda tem alguma coisa pra falar. E quando ele resolve falar, até que dá pra tirar alguma coisa ou outra do que ele fala. Mas ele ainda é um filme ruim. Ele ainda é um filme ruim. Isso é meio que inegável que ele é, de fato, um filme meio pá, sabe? Meio pá. E como ele dá esses rolos e desenrolos pra dar uma lição de moral ou outra que acaba até valendo de alguma coisa, no meio de tanta bizarrice que ele é, dá pra classificar ele como uma conversa de bêbado /10. As bizarrices são simplesmente o bêbado sendo bêbado, porque um bêbado sendo bêbado não vai falar coisa com coisa. Mas quando ele puxa uma linha que ele consegue desenvolver, ele vai falar bem.